primeiramente, queremos saber quem é o Wellington Cruz. Olá a todos que nos ouvem pela Band. Eu sou contador, bacharel em Direito, sou auditor, membro do Conselho Regional de Contabilidade, do Conselho Federal de Contabilidade, presidi aqui por 2 gestões o Conselho de Contabilidade da Bahia. Então tive uma vida toda quase dedicada à Sim. auditoria, à contabilidade, à gestão pública como um todo, né? E também fui auditor independente. Então, o meu trabalho foi sempre esse, examinar as contas, dentre outras coisas que nós fazemos, mas principalmente na vida profissional Sim. e acadêmica eu me dediquei à parte contábil e do direito. Perfeito, gente, experiência, propriedade é que está aqui. Então vamos aproveitar ao máximo aqui esse conhecimento. Mestre, falar desses gargalos, né, desses avanços, o que mudou efetivamente na gestão pública após a implantação do CIAFIC entre o ano 2023 e 2025? Essa é uma pergunta muito bacana, né? Porque é uma pergunta, eu vou deixar de lado um pouquinho a técnica contábil, Sim. né? A ciência contábil como um todo, e vamos falar aqui agora para os nossos ouvintes, como a gente fala em linguagem de gente, né? Isso. Uma linguagem muito coloquial. Então, o que a gente percebe, e isso veio um pouquinho antes da Constituição Federal, ali em 1987, a gente tinha um sistema chamado CIAF. O CIAF, como é que ele vem? Ele vem através, principalmente dos organismos internacionais, Banco Mundial, FMI, Organização dos Países Latinos, que eles buscavam maior transparência dos entes públicos envolvidos, Estado, município, União, isso falando a nível Brasil. Sim. Mas a nível mundial também, esses grandes players que emprestam dinheiro, que o sistema financeiro é quem, na realidade, é quem Sim. manda no mundo, né? O dinheiro é quem fala isso. E os bancos se organizaram e disseram, bacana, eu empresto dinheiro a fundo perdido, ou empréstimo para o Brasil passa para o Estado, constrói um metrô, constrói um viaduto, constrói uma casa, e isso o governo do Estado, através de Caixa Econômica, principalmente, garante a aplicação desses recursos, esses empréstimos, mas por trás o Brasil está garantindo essa dívida. Ele tem que pagar a tal da dívida pública, que todo mundo fala. O juro da dívida pública, a gente paga imposto e vai para a dívida pública, pagar os bancos. Então, é mais ou menos isso. Então, os bancos internacionais são muito interessados. E eles estão interessados no controle do gasto público, da arrecadação e do gasto público. Então, o que ele procura? Ele procura colocar mecanismos de controle, né, que os governos adotem, o governo que eu falo é o governo de cada país, e também dentro de cada país, depender como seja a federação ali, dividida em Estado, União e municípios. Então, eles precisam implantar. Então, em 87 veio o CIAF, até antes um pouquinho da Constituição, Sim. veio a discussão em relação ao CIAF, que era o sistema, né, integrado de orçamento e finanças e contabilidade pública, para que os entes prestem conta e também faça a sua conta global, mostrando ali quanto tem de ativo, de receita, de despesa, aplicação e o que é que foi. E depois, logo em seguida, a gente muda para o CIAFIC, que ele passa a ser um sistema integrado, e esse sistema integrado a gente chama principalmente ter o orçamento e ter a parte de integração entre todos os planos de contas, ou seja, o modelo como se gasta um a um dentro de cada estado e município tem até um padrão para que você tenha o que? Transparência. Então, os organismos internacionais, os tribunais de contas, que são obrigados a fiscalizar as contas dos gestores públicos, Sim. eles então fiscalizam e controlam e executam o orçamento de acordo com o modelo padrão. Nessa implementação, né, quais os desafios, né, que está sendo enfrentado aí pelos municípios para conseguir implementar de fato esse padrão? Então, em 87, como eu disse, entrou o CIAF, que veio há muito tempo, e agora, por último, entrou o CIAFIC, né, em basicamente 2020, foi um decreto, Sim. que já era para ter se implementado em 2023. Chegou em 2023, aí foi que se demonstrou, fizeram-se um diagnóstico, e nesse diagnóstico percebeu-se que 88% dos municípios se diziam que não estavam preparados. E não entregaram mesmo no prazo. E o governo federal, então, prorrogou por mais 2 anos, que venceu agora para o exercício 2025. Então, 2026 agora é a hora de apresentar as contas de 2025 já no modelo padrão do CIAFIC. Hoje, a contabilidade, ela é uma contabilidade baseada em IPSA, né, International Pública Account Standard Board, são os padrões internacionais de contabilidade aplicados no mundo inteiro,
e que esse CIAFIC também, ele obedece um plano de contas baseado já nesse modelo internacional. Aquela história que eu falei com você, Sim. do controle dos entes financeiros, FMI, Banco Mundial e outros organismos por trás, querem saber a contabilidade agora num padrão internacional. E o Brasil já adota isso através do Conselho Federal de Contabilidade. Bom, então, você tinha dificuldade, porque o sistema é integrado e é informatizado. Então, faz o orçamento, né? Te diz assim, olha, o fornecedor não foi pago. Por quê? Porque ele não levou a nota, se não levou a nota, não empenhou. Para empenhar, você tem que estar no sistema público de orçamento, desse CIAFIC, sistema próprio da entidade, mas dentro desse sistema CIAFIC, né? E, então, ouvinte, para você saber, esse sistema, ele tem que fazer a liquidação, né? E depois o pagamento dessa nota. E para isso tinha que ter uma despesa já empenhada. Então, ele entra naquelas 3 fases das despesas e aí ele vai fazer isso. Mas tem que fazer tudo dentro de um sistema informatizado que é diretamente também oferecido à população, para a gente saber quanto é que gastou o fornecedor, né? Os jornalistas sabem muito bem disso, eles investigam através da transparência, porque esse dado tem que ser público. Sim. Então, o CIAFIC, ele propõe isso. E 88% disseram, principalmente, que não tinha estrutura como computadores, isso lá em 2023 Sim. ainda, não tinha pessoal preparado. Os prefeitos, os presidentes de Câmara não tinham dado a atenção para aquele decreto, porque você precisa de uma estrutura, né? Sim, uma estrutura por trás, gente preparada, contadores, controladores, auditores, todos esses membros preparados da administração pública, para que você então implemente Sim. isso, que não é fácil. Para quê? Para dar transparência para o cidadão, dar transparência para os autofiscalizadores, dar transparência para os entes que emprestam recursos, né? Então, esses gargalos foram muitos em 2023, mas principalmente a falta de atenção, internet que às vezes tinham, mas há um problema climático, ou seja, há muita interferência Sim. na transferência de dados, ou seja, entre aspas, aquela internet lenta que não funciona, e você sabe que isso... O pessoal também é qualificado, né, mestre? É um outro problema, principalmente quando a gente fala em municípios. Sim. Por quê? Quando a gente tem municípios grandes como Salvador, Vitória da Conquista, tem pessoal concursado, que não são terceirizados, a gestão ela já tem um plano de governo, uma ação, isso fica forte, porque aquele funcionário que trabalha na contabilidade, Sim. na gestão, no orçamento, ele é de carreira, Sim. ele fica ali aquele tempo integral. Mas quando você tem uma gestão que, quando sai um prefeito e o outro entra, ele troca todo mundo, e muitas vezes não tem um concursado ali naquele ente público, então o que é que faz? A inteligência daquela turma que estava ali, o conhecimento ali prático do funcionamento, ele vai embora também, aí tem que recomeçar tudo. Tudo de novo. E a gente não sabe se aquele gestor quer investir recursos nessa preparação Sim. obrigatória. Então, muitos deles realmente traz um problema dentro de si. Então, a propósito, até o Tribunal de Contas dos Municípios agora, ele está mudando do sistema, que antes foi implantado o chamado SIGA, Sistema de Integração de Gestão e Auditoria, e agora ele muda para um sistema chamado FAROL. E esse FAROL ele é exatamente baseado nesse CIAFIC, já nesse modelo novo, que é um modelo mais transparente, com mais detalhes, exatamente para que, por isso que eles estão mudaram para 2025, e a implantação do FAROL depende muito dessa migração, e com esses novos dados do Sim. CIAFIC, que é um sistema mais transparente, mais robusto e mais integrativo. Sim. De fato, né, se os municípios conseguissem colocar isso em prática, como vê nos regulamentos, nessa padronização, teríamos uma transparência dos recursos, né, de como está sendo feito. Mas como você está sinalizando aqui, e que a gente sabe que tem que acontecer, é dar continuidade ao processo. Então, entra a gestão, sai a gestão, interrompe, demite, exonera, né, determinados servidores que já estavam ali, passou por um treinamento, então como é que vai dar a celeridade necessária, né, e para funcionar, fazer com que a máquina funcione bem? Então, quando o senhor coloca todos esses parâmetros, né, dessas contribuições e técnicas necessárias, né, o Brasil em si, como é que o senhor percebe o Brasil nessa avaliação dessa gestão pública, nesse processo eficiente, nessa integração? Na sua próxima viagem, escolha um cartão em que você pode confiar. Baixe o app da Wise hoje. Ei, vim aqui te dar um recado. Tudo para construir, reformar ou decorar está aqui, na Ferreira Costa. Esse processo eficiente nessa integração. O Brasil, eu sou o presidente
da Comissão do Setor Público, Sim, da AIC. A AIC é a Associação Interamericana de Contabilidade, em que a gente congrega 20 países diferentes da América Latina e Caribe. Então, hoje eu tenho a honra, representando a diretoria internacional do Conselho Federal de Contabilidade, de ser o presidente dessa comissão internacional e participo dela, né? Todos nós temos as reuniões. E nesse cenário a gente discute como é que está o avanço da implementação da sim, contabilidade internacional. O Banco Mundial, ele, como a gente diz aqui na Bahia, bate muito em cima, ou seja, ele cobra muito que os países implementem a contabilidade internacional, porque ela é mais transparente. E agora, a nível mundial, o órgão regulador internacional, ele colocou um chamado Expost Draft, um ED 97, que é uma proposta de integração entre os relatórios de gestão financeira, que o Banco Mundial já tem desde 2010, sim, e a contabilidade pública, ou seja, eles querem alimentar agora a contabilidade alimentando real, o que se gastou, o que recebeu, informando os relatórios financeiros. Porque os relatórios financeiros, especificamente de gestão fiscal, alguém dava informação que não tinha como o banco checar sim, se ela era verdadeira ou não. E a partir da contabilidade, não. A contabilidade, o evento aconteceu, ela é real, tem a comprovação da sim, documentação e agora ela vai integrar. Então, isso está no mundo inteiro, sim. tá? Mais de 80% dos países do PIB mundial adotam esse Uhum. modelo. E esse modelo integrativo, então, ele é a proposta para que a gente possa estar colocando neste padrão internacional. Gente, perfeito, né? Se pudesse, a gente ficaria aqui, ó, o tempo todo conversando sobre todos esses gargalos e desafios e essa implementação e funcionamento de fato, né, desses procedimentos tão eficientes para a administração pública, para a continuidade, né, para um funcionar, porque tanto funcionando bem, o coletivo, a sociedade vai ter, né, todos os recursos necessários para em termos de saúde, a educação, enfim, né, toda uma infraestrutura necessária de uma qualidade de vida de um município. Então, se atentasse a todos esses regulamentos, né, e a todos a esses padrões aí colocados na regulamentação e na legislação, e fazendo com que o profissional que estivesse ali à frente pudesse dar continuidade. Né, um profissional que, desde o início, a lei surgiu, a lei está aí com todos os interstícios necessários, né, para ser implementada, mas se não tiver continuidade, se não tiver transparência e a responsabilidade do gestor, não acontece da forma que deveria acontecer. Então, o professor doutor Hélito Cruz, com muita propriedade de fala, está aqui trazendo esses esclarecimentos de forma prática de como o gestor público pode, de fato, fazer essa efetuação aí dessa implementação do padrão CIAFIC. Mestre, obrigada por tudo, né, por aceitar esse convite. E onde encontramos o senhor nas redes sociais? O Wellington Underline EDO é meu Instagram e o Facebook é o Wellington do Cabo Cruz. Perfeito. A gente vai ter mais tempo a gente ter mais esse bate-papo. O espaço está aberto aqui